Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixa o seu like. Você compartilhe este vídeo com a sua família, com a sua casa, também com os seus amigos e aquelas pessoas que são contrárias à nossa fé. Também pode compartilhar. De repente, esse vídeo pode ajudá-los a sair do ceticismo ou, pelo menos, de uma crise relacionada à sua fé. Estamos aqui para esclarecer muitas questões relacionadas ao mundo acadêmico. Todavia, neste momento estarei focalizando naquilo que eu falei para o professor José Alessandro no canal dele ontem, gente. Ontem eu saí para fazer uma obra. Você sabe que todo cristão ele precisa desenvolver um trabalho, tá? Também é acompanhar os trabalhos. Eu já fiz muitos trabalhos, como abrir igreja juntamente com certos pastores, porque nós temos também a nossa convicção, a nossa maneira de tratarmos as questões religiosas e também difundir o evangelho, o qual a Bíblia nos ordena. Ela não deixa uma opção, mas nos ordena diante da pregação do evangelho. Então, o que ocorre? Então, eu fui ontem só esclarecendo para alguns irmãos, tá, gente? Fui ontem para fazer uma oração na casa de alguém. Eu fui convidado por um amigo meu. Eles não são, a princípio, evangélicos, só que os seus parentes são, né? E eu tenho bastante respeito entre eles, eu e minha família. E diante desse pressuposto, também fui convidada para dar uma saudação, uma palavra para aquelas pessoas que estavam lá. E esta é a nossa vida religiosa. Tá bom? Independente, não é minha igreja. Não pertence nada à minha igreja, mas pertence à família de Deus. E eu fui lá. Não cobro nada. Ajudo quem precisa. Sou uma pessoa que trabalha em prol do evangelho. Prego a palavra de Deus, né? E firme ainda. E muitas coisas relacionadas à minha vida pessoal, ministerial, ela involucra simplesmente naquilo que eu sempre fui chamado por Deus, né, para ministrar, para explicar e explanar. Né? Eu sou um professor e diante da vida ministerial, né, me chamam de mestre. Mestre não por causa da minha formação, mas mestre por causa do meu conhecimento que Deus tem me dado. Ok? Então fui lá e é interessante que quando eu e minha esposa viajávamos para ir dentro do Rio Amazonas e também das estradas, eu tinha uma motoca e eu e ela, e fizemos a obra do Senhor maravilhosamente e gostamos de fazer isso. E na época não tinha internet. Agora, retornando para alguns lugares onde eu já passei, não necessariamente lá, mas próximo, fica no mesmo ramal, e vi que tinha internet lá. Então, de lá, fui direto ao canal do professor José Alessandro para tentar entender qual foi o desafio que ele me propôs. Alguns amigos me enviaram algumas explicações e eles falaram, né? É melhor o senhor assistir o vídeo e, dentro desse pressuposto, saber o que de fato ele está pedindo, tá? Isso foi antes do sábado. Isso foi numa sexta-feira. Quando eu estava, claro, trabalhando nesse momento, quando esse amigo meu enviou alguns comentários que eu fui desafiado. Foi desafiado eu, professor Leonardo, professor Fabiano, para trabalharmos uma questão relacionada ao Antigo Testamento, não sabia qual era. Por isso que cheguei em casa tarde da noite, eu estava de Uber, trabalhando com Uber, tá bom? Uber Moto, beleza? Sou motoqueiro também. Cara, eu sou um severino, eu faço de tudo um pouco. Graças a Deus, Deus me deu essa habilidade para também sustentar minha família. Além do mais, também sou professor e exerço a minha profissão de professor de língua grega. Aí o que ocorre? Então fui assistir depois, e quando eu fui assistir, gente, o vídeo estava privado. Eu julguei, né? Que eu não entendo muita coisa de privação de vídeo e tudo mais.
se ia para edição e tudo mais. Aí o professor José Alessandro começou a também explicar essas questões, né? Aí eu não podia não podia acessar o vídeo, não pude verificar o vídeo. Eu mandei mensagem para essa pessoa entrou em contato com outras pessoas. Eu vi somente uma parte, um recorte do vídeo. Somente. Se eu não desse para ver o vídeo, eu ia pedir a uma pessoa, né, que eu converso bastante, e o Scania. Eu ia pedir ao Scania para que o Scania falasse com o José Alessandro para me conceder o vídeo, para mim assistir tudo e para ver que de fato foi este desafio. Aí culminou que no sábado à noite, vi que lá tinha internet, aí um dado momento fui acessar a internet e vi o José Alessandro falando, falei, é agora que eu vou perguntá-lo ao vivo, tá? Entrei no link que ele disponibilizou, entrei na sala, então já conversamos como vocês viram. Quer assistir o vídeo na íntegra? Live do professor José Alessandro. Deixa eu ver aqui o tema, rapidamente aqui, gente, o tema de ontem, por favor, me dê esse... Covarde, sem moral e desesperado. Quem acusa, prova. Esse é o título do vídeo do professor José Alessandro. Tá bom? Covarde, alguma coisa no sentido, e sem moral. Beleza. Mas deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá, melhorou agora. Então, aí entrei, ele me explicou que nos foi de fato um desafio, mas para nós abordarmos o livro de Gênesis de forma acadêmica, né? E ele também traçou o perfil acadêmico que iremos trabalhar. Não tem problema nenhum. Trabalhar segmentação textual, trabalhar análise e tudo mais, tal, não tem problema. Beleza? Aceitei o desafio, o convite. Não sei se o professor Fabiano aceitou, tá? E quero colocar algumas coisas em cima dessas questões que eu vou colocar aqui. Vou tecer algum comentário, vou concordar ou discordar, não sei. Vamos estar analisando. Ouvi uma parte, achei importante compartilhar com vocês aqui, tá bom? Embora eu converse com meus amigos muitas vezes, quase todos os dias, mas eu sou uma pessoa crítica. Eu sou crítico por natureza, tá, gente? Crítico por natureza. Não aceito qualquer coisa, nem de meus amigos e nem de contrário à minha fé. Tá bom? Para mim tem que ter muita lógica nesse sentido. Mas vamos lá. Vamos ouvi-los. Isso já depois que eu saí, aí entrou uma pessoa que me conhece. Eu não tô lembrado do Wanderson, não tô lembrado, mas já conversei com uma pessoa chamada Wanderson mesmo, só que eu não tô lembrado se é o mesmo, né? Vamos ouvi-lo primeiro, tá, gente? Vamos ouvi-lo e assim a gente vai tecer alguns comentários, tá bom? Vamos lá. Pronto, aumentando. Chegou o momento, já! E o partido de centro-direita não tem candidato com mais de 200 votos. Posso sair com 800 e não ser eleito, então eu vou ter que encarar uma nominata com 2 vereadores de mandato para arriscar ali disputar uma terceira cadeira se fizer 3. E o meu sonho, com o projeto que eu tenho para o futuro, está acima de um debate. Mas fica aqui o meu respeito, a admiração ao professor Euler Lopes. Passado é passado, entende? Independente desse debate, se ele quiser voltar ao meu canal para a gente conversar sobre alguns assuntos relacionados ao... Aqui, gente, rapidamente, voltando aqui com vocês. E isso aqui eu já falei para amigos meus. Para amigos, já falei. O professor José Alessandro, ele pode falar de muita gente que não tem conhecimento na área que está falando e tudo mais e tal, no sentido. Eu sempre falo. Mas ele não pode falar de mim nisso, na língua grega. Ele pode falar que eu não conheço hebraico, que eu não conheço metodologia e tudo mais e tal. Mas na área que eu exerço, na área que eu tenho um domínio de conhecimento, ele não pode falar. Na verdade, ele confirmou várias vezes. E isso, para mim, gente, é muito importante, porque eu sei separar as coisas, tá bom? Ele sabe muito bem disso, que eu fiquei chateado por uma frase que ele soltou, e eu falando, amigo, pra todos, né? Falar que eu sou isso, eu sou aquilo, beleza, não
Não cometendo com a minha honra, comprometendo a minha honra, beleza. Falar que eu sou isso, sou aquilo e tudo mais e tal, eu sou soberbo, eu sou isso, as minhas falas, né, o meu linguajar é pesado para um cristão e tudo mais, beleza. Beleza, quem me conhece sabe quem eu sou. Principalmente minha família. Aí tá, dentro esquisito, beleza. Aí, mas ele falou um certo palavrão que eu não gostei. Tá falando comigo, que eu com ele também já tivemos um diálogo, um comentário, já discutimos no PV, eu e ele, entendeu? E lá eu sou assim, meu amigo, eu sou estourado. Eu sou estourado, tá? Eu tenho um temperamento que vai muito rápido mesmo. E eu tento controlar esse meu temperamento, tá? Para ajudar até mesmo a dialogar com as pessoas e tudo mais e tal, não deixar atrapalhar nas minhas observações, ponderações, pensamentos, dissertações e algo assim em diante. Mas, o que ocorre? Diante desse pressuposto, eu sei separar as coisas. E eu quero que eu vou mostrar para vocês aí, eu quero dizer já a partir de agora, que Euler Lopes, sou reconhecido, não vou nem dizer conhecido. Conhecido eu estou na minha cidade. Isso eu sou conhecido. Reconhecido não somente entre os cristãos, eu vou colocar agora nem entre os cristãos, simplesmente. São muitos. Mas entre os especialistas que nós encontramos tanto do lado cristão quanto do lado não cristão. Entendeu? Então, isso para mim é muito importante. Por quê? Porque eu fiz a minha história, estou fazendo a minha história. Claro, eu paguei um preço para isso, nesse sentido. Então, o professor José Alessandro, ele pode falar qualquer coisa de mim, menos dizer assim, esse cara não sabe grego. Esse cara não tem um certo nível avançado de grego. Ele não pode falar. Como ele não pode falar, outros não podem falar do meu trabalho. E quem reconhece uma outra pessoa, que ele é habilidoso naquilo que fala, naquilo que diz, que não é um charlatão, que não é um picareta, que não é um vagabundo, que é uma pessoa que de fato domina aquilo que de fato diz, de fato prega e de fato disserta, isso é muito importante para todas as pessoas que nos ouvem. Ok? Então, o professor Euler Lopes não atingiu um título de mestre. E até mesmo quem diga que tem assuntos dentro da língua grega a nível de doutor, que tem doutores que têm dificuldade em dissertar o que eu disserto. De fato, de verdade, porque eu estudei muito. Apesar que eu não tenho um título de doutor de forma oficial, reconhecida pelo MEC, mas eu tenho um título de doutor e tudo mais pela uma instituição, entendeu? Também eu nem faço questão acerca disso, mas não é na língua grega, é na teologia. Né? A ênfase da língua grega já se deu posteriormente. Então, o que ocorre? Então, entre os acadêmicos cristãos e os acadêmicos não cristãos, eu tenho um certo reconhecimento. E entre o povo geral, um certo conhecimento. Acredito que no YouTube, Euler Lopes é um dos nomes principais que ressalta acerca da língua grega, dentre outros professores também que existem aqui no Brasil, que são vários. Né? Então, o que ocorre? Então, dentro desse pressuposto, o que eu quero dizer para vocês? José Alessandro falou aquilo e eu fiquei muito chateado. Aí eu rebato. Eu rebato e rebato firme. Eu rebato firme. Entendeu? E aí eu faço coisas que não era para fazer. Como vocês viram aí. Eu vou nem falar mais nada nessa questão. Mas eu faço coisas que não é para fazer. Que não é para demonstrar. Muitas vezes, aquilo que eu faço torna-se uma humilhação para outra pessoa que vê. Nesse sentido, eu como cristão, eu reconheço isso. Eu como cristão, eu reconheço isso. E que não é isso que Jesus manda a gente fazer. Que não é isso que Jesus manda a gente fazer. Falar. Que não é isso que Jesus manda a gente fazer em relação aos outros. Mas muitas vezes nosso temperamento atrapalha. E quantas pessoas xingam Deus, xingam o cristianismo. Gente, só minha esposa sabe como é que eu fico. Não tem um siri na lata? O siri na lata que arrebenta a lata. Exatamente assim. Entendeu? E eu tento me controlar e escolher quem eu vou refutar.
Entendeu? Quem eu vou refutar nesse sentido? Então, eu não sou um apologeta, não acredito que as pessoas consigam entender a nossa posição também, assim como tem posições contrárias, que as pessoas podem defender aquilo que crer, mesmo não crendo em Deus com unhas e dentes, também nós, como cristãos, principalmente eu, defendo o cristianismo com unhas e dentes, ok? Então, esse primeiro ponto aqui eu quero destacar. Professor José Alessandro, eu já falei dele, até peguei vídeos dele, poderia não fazer isso, fiz com momento de raiva mesmo, momento de raiva, de angústia. E eu sou o seguinte, quando eu fico assim, meio chateado, né, eu quero provar que o cara vai se desgraçar na minha mão, entendeu? Vai se desgraçar. Então, queira ou não, o temperamento sobressai. E eu vou com sangue nos olhos, de fato e de verdade. Todavia, não é isso que Jesus nos manda fazer. Aliás, Jesus nos manda orar por essas pessoas. Mas muitas vezes o meio que nós estamos faz com que a gente crie muita rância, né? Muito rancor de certas práticas e até mesmo de certas pessoas que nós, quando vamos dialogar naquele nível pesado, a gente pode discordar sim, não concordar com nenhum por cento daquilo que é falado. Todavia, aquela pessoa que está do lado de lá é um ser humano. É um ser humano. Entendeu? Então isso é muito importante para mim. Quer me quebrar? Você pode fazer a maior raiva para mim. Quer me quebrar? É só pedir desculpa. Aí você me quebra todinho. E eu sou o seguinte, eu sou uma pessoa que age da seguinte forma. Alguém pediu perdão para mim? Eu cancelo tudo que aconteceu. Cancelo tudo. Porque se eu não souber perdoar, o que eu estou fazendo com a Bíblia? O que eu estou fazendo com as Escrituras? Se eu sou cristão? Então, o que ocorre? O que eu quero transmitir também para vocês nesse pressuposto? Mais uma vez enfatizando. O professor José Alessandro nunca me desabonou como professor de grego. Nunca. Não tem como desabonar. Nem que ele quisesse, acontecia isso. Nem que ele quisesse. Hoje, o meu nível de conhecimento é um nível um pouco melhor do que ontem. E assim, amanhã é um pouco melhor do que hoje. E eu estudo isso para me tornar, de fato, uma das pessoas, não para sobrepujar as outras, mas uma das pessoas reconhecidas no Brasil, para tentar ajudar aquelas pessoas que querem lidar com as escrituras, querem traduzir esse texto, querem trabalhar, querem analisar, querem saber se de fato, de verdade, é isso que está nas traduções. Essa é a minha primeira preocupação nesse quesito. Então, na primeira fala deles, vou deixar rolar, mas eu quero dizer para vocês, ele nunca falou contrário a isso. Ele nunca vai falar e nunca vai dizer, Euler Lopes não conhece grego. Como pessoas já falaram acerca disso. Euler Lopes não conhece grego. Entendeu? E acaba quebrando a cara. Mas, claro, muitas vezes, quando a gente está começando a exercer o nosso magistério, vou dizer assim, no que se refere à língua grega, começo, nós como professores podemos errar uma frase de cabeça, podemos escrever algo que não está em concordância, mas depois a gente vai estudando, reestudando, avaliando, dando aula, fazendo os mesmos processos num círculo vicioso. E a gente vai tendo o quê? Uma perfeição. Eu tenho uma perfeição. Tá? 5 anos praticamente foi só para aprender grego. E 6 anos dando aula de grego. 6 anos dando aula de grego das mesmas coisas, dos mesmos assuntos. É claro que em nível avançado eu tenho poucos alunos, mas mesmo assim eu repito as mesmas coisas, as mesmas pesquisas. Pesquisas diferentes, pouquinho, porque eu faço também análise diferente dos outros gramáticos. Mas a nossa perfeição ela vai cada vez mais sendo aflorada, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo melhorada, ela vai sendo burilada, lapidada. E assim a gente tem todo esse domínio reconhecido até entre os evangélicos e até entre os não evangélicos. Mostrando mais uma questão que eles falaram aqui.
e para mim é muito importante. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que tento equilibrar os lados nesse quesito, mas vamos lá. Apesar que eu discordo 100% do professor José Santos. Discordo 100%, tá? Mas verdade seja dita. O texto grego do Novo Testamento, do Antigo Testamento, professor Euler, pode entrar em contato comigo. Ok? Porque independente de eu entender que você tem sua maneira de se expressar, e tu tá maluco, eu, bolsonarista, você não sabe o que é eu ter que cumprir 2 anos de fidelidade partidária. Aqui alguém corta, ele está dissertando, depende do meu temperamento, ele está falando do meu temperamento. De fato, eu sou uma pessoa, ele sabe que eu sou uma pessoa estourada. Ele sabe perfeitamente disso. A gente já conversou no PV, a gente conversava no PV, entendeu? Eu poderia falar do José Alessandro que... Eu poderia falar desse cara que ele ajudou muita gente também. Assim como eu ajudei, ele ajudou e ele quebrou a cara. Assim como eu quebrei também. Entendeu? Mas esse aqui já ajudou muita gente. Verdade seja dita. Eu não posso mentir aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom? Isso é do meu perfil. Não é do meu perfil. Independente, o cara pode falar o que quiser. Mas esse cara já ajudou muita gente. Esse cara ajudou muita gente. Não somente na área do grego, mas também na área do hebraico, na área de diversas formas. Tá entendendo? E quebrou a cara com muita gente também. Ele era do nosso círculo evangélico. Ele não está mais por N situações neste sentido, mas é uma pessoa que ajudou, enquanto estava no nosso meio, ajudou muita gente mesmo. Ele mesmo falou. A gente conversou já em privado, acho que 2, 3 anos atrás, não sei. Tá entendendo? A gente está do lado dos opostos, mas esse cara ajudou muita gente. E eu não posso mentir isso. Que nem com vocês. Depende se vocês vão gostar ou não. Independente, se Deus está gostando do que eu estou falando, aí sim, gente. Aí é outra história, tá? Mas vamos lá. Alessandro já é bolsonarista na Austrália. Na Austrália, entendi. Gente, eu sou um cara tão louco, Wallace. Posso confidenciar algo para vocês aqui? Eu, numa reunião com mais de 500 pessoas, eu disse assim, ó, eu faço parte disso aqui. São os mesmos dos mesmos. Coloquei a mão no ombro do prefeito atual, que é pré, e disse, você só vai ter o meu apoio por causa desse cara aqui. Porque, para mim, é a mesma quadrilha. Quem quiser, não vendi, o Wanderson. Wanderson, fique à vontade, querido. Desculpa de ter te dado um caldo aí. Fique à vontade para você poder falar, se expressar. Eu sei que foi um dilema triste. Eu queria ter oferecido uma live melhor para vocês. Já deu 8h05 e eu não comecei minha aula lá de... Eu vou adiá-la lá para 8h30. Quero convidar todos que estão comigo para 8h30. Eu vou adiar lá. Eu vou dar de presente para vocês esse esboço e vou mandar para o professor Euler também. Onde eu vou para o professor Euler? Mostrar que Noé é mito. Beleza? Eu vou mandar lá para vocês. Quem assistiu, eu vou dar de graça. Aí o professor Euler já pode começar a pegar o meu próprio esboço para me refutar sobre o mito de Noé. Valeu? Vou falar, Wanderson, enquanto eu faço aqui a agenda para 8 horas. Só me confirma se está dando de ouvir legal aí, professor. Está dando de ouvir legal? Você está? Estou te ouvindo bem. Tô. Legal então. Cara, eu conheço o professor Euler, assim, não conheço de amizade, né? Mas o professor Euler é um exímio professor lá na cidade de Manaus, né? Você está me ouvindo? Só um momento. Wanderson. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. É porque falhou aqui rapidamente, só um momento. Aí, de boa, né? Então, o professor Euler é um exímio professor de teologia na cidade de Manaus, respeitado pra caramba, né? E talvez ele esteja hoje em Manacapuru, ou Presidente Figueiredo, eu não sei. Se ele estiver por aí, né? Eu já ouvi falar muito dele lá na cidade de Manaus, inclusive eu acredito que ele estudou na mesma instituição que a minha, Faculdade Boas Novas, na qual eu estudei também, que era a Faculdade Boas Novas,
né? Então, assim, eu sempre admirei o professor Euler, o professor João, tem vários outros exímios professores de teologia lá na cidade de Manaus também. Mas, assim, será um debate bem produtivo, com certeza, né? Porque o cara é bom mesmo também, né? Na sua área, no grego, e isso será muito bom, professor. Eu acredito que a internet precisa disso, sabe? De debates saudáveis, aonde todos se respeitam dentro do nível do seu conhecimento e da sua crença. Independente se a pessoa crê ou não, isso é fator pessoal da pessoa, né? Ela vai debater o ponto dela, o senhor vai debater o seu ponto e ambos vão, e o público que vai decidir, quem vai estar ouvindo. Porque, primeiro, o senhor não está fazendo essa live para o senhor, você está fazendo para os seus espectadores e para os seus futuros espectadores. Então, todos vão ouvir e vão colocar na balança. Aonde, qual ponto, né, eu concordo, discordo, o Euler está certo, o professor está errado, ou vice-versa. E assim vai ser bem legal, bem saudável esse debate, porque debate com aquele de ontem, professor, não dá, não tem como, não tem cabimento, é complicado. Aqui não tem debate. Ali não tem debate. Meu Deus. Viram, essa questão, gente, só para dar aqui uma analisada, o Wanderson, né? Wanderson, eu não tenho, assim, foi muita gente, eu já formei muitos alunos. Pelo Instituto Bíblico Teológico Elohim, eu já formei muitos alunos, entendeu? Muitos alunos. Queira ou não, a gente trabalha, nosso trabalho vai sendo reconhecido, nosso trabalho vai sendo aflorado, como outros pastores, pastor Cícero de Carvalho também, que deu aula conosco, teologia e tudo mais e tal, nesse sentido. Hoje eu não estou exercendo a minha função ainda de teólogo, mas eu sou teólogo. Não exerço porque ainda não estou dando aula, porque aconteceu muitos problemas, situações por cima de situações. Ok? E não quis dar mais continuidade ao curso de teologia, seja básico, seja médio, seja o avançado em teologia, seja o bacharel em teologia, nesse sentido, aqui em Manaus, porque aconteceu muitas coisas que também não precisa vocês ficarem sabendo, tá bom? Mas foi muito top, muito ótimo, nesse sentido, tive uma experiência muito bacana, tá? Quem sabe daqui a alguns meses estarei dando aula de teologia, voltando da aula de teologia novamente, se der tudo certo, nesse sentido. E o que ocorre, gente? Eu sou conhecido hoje não pela teologia, embora fiz muita coisa pela teologia. Tá? Nesse sentido, não uma teologia geral, mas para a teologia do Instituto Bíblico Teológico Elohim. Mas eu sou conhecido hoje pelo YouTube, tá bom? E pelas pregações que eu fiz, e muito mais pelos ensinamentos que eu trabalhei, esbocei, né, diante de uma pregação das igrejas, tá? E por causa também que fui professor de teologia, comecei a dar um pouco de curso de hebraico, curso de grego na época, e isso despertou muita curiosidade na igreja onde eu frequentava, que era Madureira, Campo 9, tá? Vou dizer até o campo, nem sei se posso falar do campo. Vou falar, né? Campo 9. E pessoas, obreiros, pessoas que vê você dando aula ali e tem aquela... O professor José Alessandro falou a palavra inveja, né? E isso aconteceu comigo. Não significa que eu vou concordar com ele ali. Tá? Mas a palavra inveja, isso aconteceu comigo. Onde você tem um certo nível de conhecimento, uma bagagem. Naquela época eu estudava muita coisa mesmo. Hoje... eu estou centrado na gramática da língua. Tá bom? E vocês já vão saber por que eu tenho esse reconhecimento. E na época, de fato, pessoas começaram a dizer, olha, ele não sabe hebraico, olha, ele não sabe grego. Naquela época, eu estava em processo de desenvolvimento.
já sabia um pouquinho de hebraico para dar aula de hebraico, o básico instrumental, já sabia um pouquinho de grego para dar aula de grego um instrumental, nesse sentido, mais do que muita gente que não sabia escrever num quadro, numa lousa aqui. Eu sempre escrevi na lousa e aprendi muito isso. Estudar as línguas originais fez com que eu melhorasse a língua portuguesa, o qual eu entendia. Muitas vezes você pode até errar uma palavra. Agora, ler e interpretar, aí você precisa sim de um razoável português. Porque se não houver um razoável português, como é que você vai fazer uma interpretação que vai exigir a gramática da língua? Coesão e incoerência faz parte da língua. Como é? Então, queira ou não, o meu processo foi inverso. Eu estudei hebraico e grego, gramática, e isso me ajudou na gramática da língua portuguesa. Isso me ajudou, porque eu tinha muita dificuldade, até hoje eu tenho certa dificuldade, mas não mais do que anteriormente. Ok? Então, não escrevi uma obra, escrevi mais de uma obra. Nesse sentido, não sei nem onde está, deve estar por ali. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Para vocês, já mostrei isso para vocês. Ó, meu primeiro, esse aqui é meu xodó. Discipulado. Eu iniciei um projeto, esse aqui é um projeto que eu iniciei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o ano. 2014. Discipulado. Cara, isso aqui eu até me emociono de falar acerca disso aqui, porque meu primeiro projeto, ou vou chamar de projeto acadêmico, né? Escritor, primeiro livro, olha só, tem até coisas que não se usa mais na ABNT e também em processos redacionais concernente a ser um escritor, mas eu fiz, né? Livro de 120 páginas aproximadamente. Muito bacana, onde por aqui eu oriento as pessoas dentro da doutrina bíblica. E para escrever, por mais que o assunto seja tão básico, para escrever tem que saber escrever. Então errei muito. Para poder chegar nessa perfeição aqui, eu errei muito. Depois, um outro livro, um dos outros, né? Claro, né? Esse aqui. Esse livro aqui. Também é um livro que eu gosto muito, porque eu fui, de fato, me destaquei na área da hermenêutica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Euler Lopes Moreira. Vê que ano é esse aqui. 2017. 2017. Tá bom? 2017. Olha só os temas. Os temas que eu abordei aqui para vocês. Só para você ter uma ideia. Olha só os temas. Deixa eu ver se está mostrando aí tudo bonitinho aí. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu ver aqui. Vários. Viu? Deixa eu mostrar aqui também. Rapidamente. Vai continuar aqui na parte de trás. Um total de 136, 140 páginas no total, né? Nesse sentido. Trabalhei muitas questões de interpretação textual. Esse livro aqui, eu vendi ele e não publiquei. Não cheguei a publicar. Quem sabe eu publique ele. A matriz original é um Word, eu perdi não, gente, levaram, tá? Mas tudo bem, você já sabe da minha história. E o outro, agora recente, 202 páginas, não é fácil escrever, tá bom? Por mais que seja um livro curto, 202 páginas, esse aqui me rendeu uma pesquisa muito grande, gente. Muito grande. Você jamais vai ver esse título, as 10 classes da gramática. Eu fiz, de fato, as 10 classes da gramática para ajudar aquelas pessoas, de fato, em relação à língua portuguesa e o grego. Tá bom? Trazendo uma semelhança, uma similitude entre a gramática do português e a gramática do grego. Nesse sentido. E, cara, esse livro aqui me rendeu uma pesquisa muito ampla. Já tinha pesquisado. A matriz dele foi levada também junto com a matriz do outro. Fiquei muito triste. Parei 2 anos de escrever nada, só dando aula. Eu dava aula por um celular. Quem conhece, quem sabe da minha dificuldade que aconteceu comigo, eu dava aula pelo celular, gente. Não dava aula mais pelo notebook. Que levaram também. Mas aprove a Deus, Deus sabe de todas as coisas. E dei aula aqui até que consegui comprar novamente um notebook, o qual eu estou transmitindo para vocês este vídeo.
Ok? Então, queira ou não, eu exerci. Hoje também sou professor de hermenêutica, mas mais ainda de grego. E também, mais ainda, especificamente. Porque já tem a sua... Na língua grega, claro, tem as suas especificidades. Tá? O que ocorre? Eu não sou somente um professor de grego que vai dar um curso de instrumental. Eu me esmerei na gramática da língua grega. Por isso que eu sou um professor de gramática de língua grega. Tá? É onde eu recaio, onde o meu domínio é bem grande, bem mais amplo. Não significa que isso que eu domino tudo, mas eu domino uma boa parte. Então, eu fiquei e ainda estou sendo reconhecido por muita gente. Começou agora recente o reconhecimento. Claro, para atingir uma perfeição, você precisa trabalhar muito. Trabalhar muito, gente. Trabalhar muito. Tá bom? E não somente José Alessandro reconhece isso, eu vou mostrar uma outra coisa. Claro que esse vídeo vai ser bastante longo, mesmo que você discorde de mim. Eu vou mostrar algumas questões interessantes. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Quem lembra do debate que houve do professor Fábio Sabino com o professor Samuel? Quem lembra? Deixa eu ver se eu consigo aqui. O canal foi de quem? Do professor Rafael Rocha. Nem sei se o debate não está lá ainda. Vamos lá. Professor Rafael Rocha. Rapidamente, gente. Preste atenção. Vamos lá, Rafa. E aqui é tudo ao vivo, tá, gente? Tudo ao vivo. Eu vi que tá assistindo o vídeo. Aí me deu vontade de mandar um vídeo para vocês, tá bom? A você que acompanha nosso trabalho, nosso canal, tá bom? Eu vos amo em Cristo Jesus e quero também orientá-los sobre muitas questões. Rafael Rocha, deixa eu ver aqui. Tá, minha internet também está um pouco lenta, mas vamos ver aqui o debate de Fábio Sabino, daqui, ó. 4.000,6 visualizações. Aconteceu em 10 dias. Deixa eu ver aqui rapidamente, gente. Deixa eu colocar exatamente numa das... do local do vídeo. Eu vou ter que escolher aqui, claro, né? Deixa eu ver aqui rapidamente para vocês. Onde ele vai trabalhar. Rapidamente, por favor. Então, você aí que acompanha o professor Euler Lopes, você que está querendo fazer um curso de grego, eu vou deixar rolar ainda do professor José Alessandro, que eu achei muito importante, não sabia disso, tá bom? E eu quero mencionar, deixa eu ver aqui rapidamente. É quase no finalzinho o debate que houve entre Fábio Sabino e Samuel Monteiro. Fábio Sabino e Samuel Monteiro. Deixa eu ver aqui rapidamente. Vou compartilhar com vocês essa tela para que vocês possam também... acho que é aqui. Deixa eu ver se está tudo direitinho. Acho que sim. Beleza, vamos lá. Será que é esse mesmo? Acho que é esse aqui. Isso, vamos lá. Opa. Deixa eu ver. Acho que é isso, vamos lá. Ordenança, não existe uma comunidade, não existe uma ordem, existe bagunça. Então você tem as legislações deuteronômicas, aí você pega... Deixa eu passar uma evidência interna. Isso aqui, gente, é tudo parte da crítica textual, tá? Parte da exegese. A análise textual, fundo histórico, eu ia trazer, mas não deu tempo. A estruturação da perícope, não deu tempo. Mas vamos à análise gramatical. Vou até pular Larrain aqui, vou pegar uma parte mais específica aqui, só para as pessoas entenderem. Interjeição, artigo, pronto. Vamos lá. Olha o problema que vai gerar aqui, senhor, na análise gramatical. A virgem repartenos e halma. A parte legômeno, tá? Aqui, halma, eu vou colocar, preste bem atenção. Em Mateus, em Jesus, preste atenção, hein? Ok, beleza. Colocaram neanes e neanes. Colocaram a jovem e não colocaram virgem, tá? Vamos pegar adjetivo ou verbo. A palavra, portanto, está dizendo que a jovem ficaria grávida. Diz que essa mulher é do tempo de Isaías e ela estava
são as traduções que vieram do Códice Alexandrino e não do Códice Sinaítico. Tem traduções em português nas passagens de Juízes fizeram uso do Códice Alexandrino e não do Vaticano. Tanto que o Códice Alexandrino atestou o vocábulo ex-seis, que se trata do verbo indicativo futuro ativo da segunda pessoa. Vou deixar rolar para que vocês possam ter, saber do que se tratou, tá bom? Ninguém também está criticando e tudo mais. Mas vamos deixar rolar isso aqui. Deixa eu ver se está correto. Isso mesmo, vamos lá. Significando conceberá problemas de quem fez uso de quem. O problema é a solução. Como que resolve isso? Dentro da crítica textual tem como? Tem, senhores. Tem. As traduções em português seguiram quem, afinal? Pois as traduções em português colocaram o verbo conceberá no futuro. Mas esse verbo conceber no futuro originou da onde? Foi da Septuaginta, Origens, Áquila ou Símaco. Nós temos engastre ex, a tradução. De Septuaginta, conceberá no ventre. Orígenes, engastre, lepsetai. E quero agradecer já de antemão. Deixa eu compartilhar aqui, que esse aqui eu preciso. Olha, aqui ele vai mencionar algo, tá, gente? Aqui, ó. Mencionar algo. Rapidamente. Engastre, lepsetai. E quero agradecer já de antemão. Deixa eu compartilhar aqui, que esse aqui eu preciso falar sem o meu esboço aqui. Eu quero compartilhar essa parte aqui, gente, que eu farei a leitura aqui agora, da tradução de Áquila Símaco Teodócio, ao ilustre professor Euler Lopes, tá? Professor Euler Lopes, que me ajudou na tradução da obra de Áquila, de Símaco e Teodócio. Então, eu entrei em contato com ele e ele, muito prestativo, me auxiliou. Professor Euler Lopes, muito obrigado pelo carinho e pelo trabalho da tradução. Se alguém questionar a tradução, para quem conhece o Euler Lopes, vá lá e questione com ele, tá bom? Pode botar meu... Aqui, gente, só esse pedaço aqui. Eu quero comentar também juntamente com vocês. O que ocorre? Chegou o momento de eu falar isso. Alguém falou bem assim, coloca essa parte para dar uma guinada no teu canal. Que canal não? Dá uma guinada, será muito bom para você, será muito bom para a sua carreira e tudo mais e tal. Chega um momento que a gente tem que observar. Esse é o momento? Não é o momento? Qual é o momento melhor de nós compartilharmos coisas que falam acerca de nós? Coisas boas, né, gente? Coisas boas, isso é muito importante. Então, o professor Fábio Sabino entrou em contato comigo para... Eu tenho que falar. Eu sou uma pessoa que... ele não falou, mas eu tenho que falar. Entrou em contato comigo para fazer uma tradução de Áquila, Símaco e Teodócio. Tá? E também traduzir logo Orígenes, nesse sentido. O que ocorre, gente? Dentro desse pressuposto, ele pediu um auxílio. Eu estava escrevendo um artigo. Um artigo acerca... Artigo não, um pequeno ensaio. Um pequeno ensaio acerca da tradução de Platão, uma das partes de Platão, lá, que é a República de Platão. Eu fiz uma tradução, tá bom? O interlinear, praticamente. Não, eu fiz uma tradução, não foi interlinear, não. Embora as palavras sejam mais literais do que as duas traduções, mas eu coloquei a minha tradução ali para fazer uma comparação. Aí entrou em contato comigo. Eu ia deixar para outro dia, nesse sentido, mas quis fazer naquele momento. Parei tudo, fiz a tradução, mandei para ele, para o professor Fábio Sabino. Ele viu e tudo mais e tal, olhamos, acertamos os detalhes, e ele falou bem assim: Euler, manda o seu Pix. Aí eu fiquei até meio constrangido, né, que eu sou uma pessoa que faço, assim, ele é conhecido, tem uma certa experiência, e fiz a tradução para ele, nesse sentido, aquele que ele queria comparar com a tradução dele também, que ele fez de Áquila, Símaco e Teodócio. E ele... eu não queria mandar o Pix, não, sem brincadeira, eu queria mandar, não. Aí ele falou, não, eu leio o teu trabalho, etc. É teu trabalho e tudo mais. Beleza. Aí mandei um Pix. E eu fiz... Demorou, acho que demorou poucos minutos para eu fazer a tradução para ele. Tá bom? E ele mandou um Pix de R$100. Um Pix mais abençoado. Que eu também, um dos mais abençoados também, que estava no momento de... Não fácil para mim, não estava... Ou seja, a gente trabalha, mesma coisa, as dívidas vai pegando e nosso trabalho também é reconhecido. Então meu trabalho foi reconhecido pelo professor Fábio Sabino e ele prontamente me pagou R$100. Tá bom? Me pagou R$100. Tá? Fiquei muito feliz. Falei para minha esposa não gosta dele.
Não gosta dele. Nesse sentido. Aí ela falou, quem? Ah, o professor falou assim, entendi. Se não gosta, sei. Sei que eu me senti abençoado, tá bom? Não somente ele, mas uma outra pessoa também, ao entrar em contato com o meu esposo, é o Scania, embora discordamos, eu discordo do Fábio Sabino, discordo do Scania, discordo do professor José Alessandro, e o Scania viu o trabalho do professor, consentiu para o seu trabalho, mais R$100. Aí eu falei, glória a Deus. Apesar que esse é um reconhecimento do meu trabalho, e eu quero dizer para vocês que sou reconhecido tanto no meio cristão quanto no meio não cristão pelo meu trabalho, desempenho da língua grega. E não alcancei isso à toa. Tá bom? Voltamos aqui na questão do professor José Alessandro. Tá? Vamos lá. E compartilhar com vocês mais uma questão aqui e vamos ouvi-lo. Beleza, gente? Então, depois eu faço um pacote e dou a sentença final. Vamos lá. Chance pro rapaz, não sei se você estava na live, ele disse assim, faz o seguinte. Ele falou, não, porque eu vou te mostrar que não. Eu falei, faz o seguinte então, meu filho. Escolhe o texto hebraico que você quiser. Todos assistiram. Você vai escolher o texto hebraico. Agora, você vai definir para mim a correlação cognato-semântica interna, não falei externa. No texto, a gente partir para a exegese. Porque se isso não for feito, não tem nem como iniciar o debate. Então, o que eu vou precisar que o professor Euler faça? Porque senão a gente vai ficar numa live maçante. Porque esse verbo é do tronco caro. Mas aqui o epoesse é o auristo que não sei o quê. O povo não sabe a nossa língua. Nem todos. Exatamente. Sim, com certeza. É por isso que eu acredito o seguinte, que quando os senhores que são professores estão dando as suas respectivas aulas, eu já fui professor de teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no estado do Amazonas, a gente está falando não apenas com um povo e um público culto em relação ao assunto, mas também para muitos leigos que estão buscando informações a respeito de um questionamento e uma dúvida que tem no momento. Então, quando ele procura ali, o senhor, como é YouTube, eu que já fui youtuber, a pessoa procura na barrinha ali de busca do YouTube ou do Google, ele vai achar o seu canal, vai achar outros canais referentes ao assunto. E eu acredito que uma pessoa sensata, ela vai pesar na balança qual vai ser o assunto que mais lhe cabe. E se a pessoa for sensata, ela vai estudar a respeito do assunto correlacionado a isso. O senhor é bom, com certeza, né? Não é à toa que eu tenho o seu livro aqui, que eu já estou lendo pela segunda vez, que é o livro de hermenêutica, né? E o que fizeram com a Bíblia, como surgiu Jesus. São livros bons, magnânimos, bons para, não rasgando cedo aqui para o senhor, mas a colocação verbal, é bem verdade que pode ter alguns erros de impressão, mas não de colocação. Tem porque... Já pedi para fazer o prefácio com a revisão. E não é pouco não. Exatamente. Eu, como li o seu livro, eu pude perceber isso. Né? Como um bom leitor, eu pude perceber essas coisas aqui. Mas a sua colocação, o senhor não comete nenhum erro de anacronismo relacionado à cultura da época. Eu estava até explicando ontem lá no trabalho, para uma pessoa, ela perguntou o que é anacronismo. Aí eu falei para ele, olha, pega essa guitarra e coloca nas mãos de Jesus fazendo um solo. Isso é um anacronismo, né? Aí, quer dizer que é algo que aconteceu lá atrás que eu não posso colocar para o tempo presente ou vice-versa? Eu falei, exatamente. Uma pessoa que já está começando a entender. Então, isso é muito bom, né? A pessoa, ela ter esse debate. Eu até falo para o Euler, é porque eu não tenho o contato dele, mas eu o admiro, né? Eu conheci lá em Manaus, acredito que ele não lembra de mim, já faz um bom tempo, né, bastante tempo mesmo, faz muito tempo mesmo. Então, assim, será... Belezão aqui tá... será um debate...
Calma, meu filho, calma aí, já papai já vem, peraí. Então será um debate bem legal, será um debate bom, um debate saudável. Não, o outro que eu tive no meu canal, você assistiu, sobre Jesus, sobre Flávio Joséfo? Sim. Irmão, que coisa linda. Nós lemos o texto em grego, analisamos, explicamos, olha, isso aqui é o quê? Assim, o Euler super respeitoso, não houve ofensa, não houve absolutamente, para tu ter uma ideia, o debate era para ser de 1h30. O tema foi tão gostoso que nós ficamos 3 horas. Sim. Para você ver. Como é que. Para você ver. Entende? Sim. Então, eu acredito, professor, que do lado da teologia cristã existem pessoas que sabem expor, né, sabem defender o seu tema, defender a sua tese, sem agredir ou sem se achar. Eu não consigo entender, eu não quero aqui de forma alguma agredir pessoas ou posição ou moral de alguém, mas eu não entendo como uma pessoa ela vai para um programa de TV a nível nacional debater um assunto. Uma pessoa que vai em um programa e alguém pede, então fala algumas palavras aí, e a pessoa fica toda errada e não saber responder. Entende? Aí eu fico pensando, cara, como que uma pessoa diz que é? Será que não é aquela famosa frase que a gente usa, que é o Dunning-Kruger? Né? Uma pessoa que tem isso na vida, que lê alguns livros e pensa que já sabe um monte de coisa? Porque pela sua literatura, professor, a gente vê que o senhor tem entendimento e conhecimento, assim como a do professor Sabino, de outros professores, tem entendimento e conhecimento acerca do assunto, mas tem pessoas que não têm esse conhecimento, mas diz que tem. Eu fico estupefato quando eu vejo uma pessoa dessa dizer que conhece, mas quando a gente vai pedir a prova, porque o ônus da prova está sobre quem afirma e não sobre quem nega. Se eu falo que eu conheço, então eu tenho que provar aquilo que eu conheço. E pronto. E acabou essa história. Agora, se eu falo que conheço e não tenho como provar o meu conhecimento, aí, cara, aí complica, né? Cai no limite. Só para você ter uma ideia. O Euler deve lembrar disso, gente que está aqui. Eu ofereço o curso de hebraico, iniciação, médio e avançado. Na minha plataforma, eu ofereço o curso de grego, iniciação e básico. Eu já indiquei alunos para o Euler. Olha aí, você vê. Incrível, né? Sabe por quê? Primeiro, porque eu decidi me dedicar. Primeiro, Jesus tornou-se para mim um mito. O Novo Testamento, para mim, mito. Veja, mito na perspectiva do que eu concebo. Não é de mito que o texto não tem um objetivo de explicar algo. Deu para você entender? Porque há um fato por trás da narrativa, ela se constitui como um fenômeno do tempo. Então é nesse sentido. Ok? Agora, para mim, Jesus não andou sobre águas. É um mito que quer explicar um fato histórico. Não criou um homem. Eu vejo como um gênero, claro, evidentemente, dramático. Você vai encontrar tárdico, entre outros que nós temos, sátira. Então, veja, para mim, como eu não faço teologia, e isso eu deixei de fazer há 15 anos, eu não quis mais me dedicar ao estudo, aprofundar-me no grego do Novo Testamento. E por uma razão, porque se para mim, entende, eu já estou seguindo o livro até que surgiu Jesus na mão do público, Wanderson. Ora, significa, eu vou perder meu tempo fazendo exegese bíblica quando a academia já diz que para falar sobre os fatos no Novo Testamento, o que importa não é o texto? E se... Não tem condições de fazer uma exegese dessa forma. Você pega, por exemplo, John Dominic Crossan, você pega Helmut Koster, você vai pegando grandes nomes da pesquisa sobre Jesus histórico. Ou seja, há um tripé chamado macro, meso e micro
cósmico de análise. Cósmico de análise. O primeiro já diz que o texto não é importante, portanto a exegese não tem valor nesse sentido, porque a exegese não é bíblica. Se a exegese não é bíblica, eu te pergunto, do que adianta eu dizer, por exemplo, que um verbo está no auristo, que um verbo está no presente do indicativo ativo? Você está entendendo? Uhum. É exatamente isso, professor. Eu não quero alongar, porque o senhor tem outras lives, mas eu teria algumas outras perguntas para fazer que eu acredito. Até aqui, rapidamente, e aqui a gente vai terminar, tá bom, gente? Coloquei aqui por algumas razões. Eu não sabia se ele me falou, não tô lembrado mesmo, que já me indicou alunos, pessoas em nível, já mais de nível avançado, parece que ele dá aula de básico e médio, né? Em nível avançado, ele mandou para mim os alunos. Já me agradeço de coração, embora tenhamos discordância, sempre vamos frisar. Tenho discordância com o professor Sabino, tenho discordância com o professor Scania, tenho discordância com o Alessandro, tenho discordância com o Antônio Miranda, e vários outros, e sempre eles vão saber que eu vou defender a minha fé. Ou evidenciar a minha fé, vamos dizer o seguinte, né? Porque é até oxímoro, tem uma contradição. A dizer, evidenciar a minha fé. Se a fé, ela muitas vezes não precisa de uma evidência, né? Mas corroborar aquilo que eu acredito. Vamos dizer o seguinte, vamos mudar até a palavra. Então, dentro desses quesitos, eu discordo de muita gente. Discordo da pesquisa, discordo da análise, tudo mais e tal, nesse sentido. Todavia, eu agradeço aquelas pessoas que enviam pra gente alunos que estudam grego. E eu ensino de fato grego, ensino gramática da língua grega. E a gramática da língua grega, olha, ele enviou para mim porque com certeza a pessoa que estava interessada a interpretar e entender o Novo Testamento. Interpretar, entender. Como ele já não faz, ele não está nessa pegada, professor José Alessandro e também outros, ele enviou para mim. Entendeu? Eu subi agora assistindo o vídeo dele. Agradeço já de coração. De coração. Tá bom? Porque esta de fato é a minha área. É a área que eu exerço. Eu acredito nas escrituras, eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Independente do que fale, o que deixe de falar, eu acredito na Bíblia e morrerei acreditando nela. Doa quem doer. E no Novo Testamento é de fato onde é a minha especialização. É onde de fato eu me concentrei. Aqui eu devo frisar alguma questão. Tá? Vou mostrar algumas questões para vocês. Tá? Vai ser cumprido um pouquinho? Vai, não tem problema. Quer assistir tudo? Assista o que eu estou falando, gente, pelo amor de Deus. Tá? Vou mostrar alguns trabalhos aqui. Eu vou começar aqui, alguns trabalhos que eu já fiz. Eu vou começar em relação ao... Deixa eu ver... Há um trabalho recente que eu vou mostrar para vocês, né? Há um trabalho bem recente, é um ensaio somente que eu fiz, tá bom? Um pequeno ensaio e quero mostrar para vocês nesse sentido. Deixa eu ver aqui rapidamente, gente, aqui das pequenas coisas que eu já fiz. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? E aqui eu vou fechar. Aqui você vai entender porque o professor Euler Lopes é tido como um dos melhores professores no Brasil. É isso, não é eu que falo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é eu que falo, são as pessoas que falam. José Alessandro acabou de mostrar a admiração que ele tem pelo nosso trabalho. Fábio Sabino também. Scania também. E dentre os outros, tanto de um lado quanto de outro, o professor Leonardo. Tá? E deixe-me falar aqui do professor Leonardo. Vídeos antigos, muitas vezes, não querem dizer e não determinam a nossa atualidade. Porque se você pegar um vídeo antigo meu, eu posso cometer alguns erros, não significa que eu cometeria eles hoje. Porque, como falei, nós estamos em processo, em constante revisão, em constante processo de aprendizagem e domínio naquilo que falamos. Tá? Eu conheci o professor Leonardo há 6, 7 anos atrás. Ele já dominava o hebraico. Né? Dominava a língua hebraica. Não, perdão, hebraico não. Conheci como aramaico. Até que o nome dele lá tá como Leonardo Aramaico. Não é Leonardo, tá como aramaico.
porque era um cara que se debruça muito no aramaico, e sem nenhuma dificuldade. O mesmo domínio que eu tenho com a língua grega, ele tem com o aramaico. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dificuldade. É um cara que é monstro na área do aramaico, tá bom? Só que ele tem outra disciplina. O hebraico também tem um ótimo domínio na língua hebraica. Tem um ótimo domínio na língua hebraica. Entendeu? O garítico, o acadiano, o egípcio, são outras áreas que ele trafega também. Outras áreas que ele trafega. Ele vai decifrando. E tem um cara que tem a mente brilhante. Eu não tenho essa capacidade, mas ele tem essa capacidade. Hoje, o Leonardo não é o Leonardo do passado. É o Leonardo, claro, vocês sabem que eu tive uma briga com o Leonardo muito grande. E de vez em quando discutimos. Nós não discutimos como antigamente, entendeu? Discutimos hoje academicamente, tá? E o Leonardo hoje cresceu, se desenvolveu, tá um monstro, conhece muita coisa. Agora, julgar ele, Wanderson, julgar ele, assim, tecer um comentário, questão lá de trás, e no programa de televisão, para hoje, aí faz a mesma pergunta para ele, para ver só. Então, existe essa evolução. Da mesma forma, peguei um vídeo também do professor José Alessandro, lá de trás, onde ele era bem jovem, que estava começando a desenvoltura na língua grega. Eu vou julgar aquele hoje? Entendeu? Eu fiz aquele vídeo lá porque eu estava chateado e tal, e peguei aqui, e também peguei algo presente nesse sentido, tá bom? Mas também eu tinha um propósito, tá? O propósito acabou quando ele falou assim, ó, esquecemos, que para trás ficou, o propósito foi pro beleléu. Eu sou assim, tá bom? Perdoo. Assim como também pedi desculpa do professor Marcos, apesar de discordar dele, pedi desculpa dele, todo mundo sabe disso. Eu não tenho problema nenhum, gente, eu não tenho problema nenhum. Eu quero ir pro céu, aonde eu acredito, não quero ir pro inferno, tá bom? Eu mantenho ainda as minhas pegadas exegéticas, beleza? Agora, Leonardo de ontem, não é o Leonardo de hoje, tá bom, gente? Só isso eu quero dizer para vocês, porque eu conheço o cara. Então, um dos meus trabalhos é este. Esse aqui é um trabalho acadêmico. Um dos meus trabalhos. Isso aqui praticamente é um ensaio. Um ensaio pequeno, não dá de meter muitas questões nesse ensaio. Aí tá o professor Euler Lopes. E olha a tradução. Comparabilidade de tradução. Tradução de Maria. Comparabilidade é a tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. Nona edição, tradução do texto grego. Edição utilizada foi... Aqui está o nome... Burnett Platonis, aqui está uma referência, nesse sentido, e de 1949, tá? Sem muito alongar. E a segunda tradução, que eu faço uma comparabilidade, é com essa aqui, que é praticamente uma tradução que eu encontrei no YouTube acerca da obra de Platão. Essa aqui, de fato, ó. Consegue ler aqui? Platonos Politeia. Platonos Politeia. Ou seja, a República de Platão. Aí aqui estão os artigos. Manaus, ano 2024. Aqui está a minha formação. Tá bom? Minha formação, Euler Lopes, é bacharel em Teologia pela Faculdade Quírios. Curso de Teologia reconhecido pelo MEC. Aqui eu fiz uma convalidação, tá? Do meu certificado. Euler, professor de Hermenêutica, Exegese e de Grego, Koiné. Também leciona diversas matérias teológicas no Instituto Bíblico Teológico Elohim, IBTEL. Instituto Bíblico Teológico Elohim é diretor do DEPT, que é o Departamento de Ensino e Pesquisa Teológica, que envolve a pesquisa teológica, claro. É responsável por todo o conteúdo ensinado presencial à distância de curso realizado pelo IBTEL. Criador do blog professoreulerlopes.blogspot.com.br. É escritor de livros como Noções de Hermenêutica Bíblica, Discipulado para Novos Convertidos, Os Maiores Desafios da Liderança. Eu escrevi aqui um livro espetacular, simples, rápido e rasteiro. Batalha Espiritual, uma revelação bíblica. Aqui eu traço algum aspecto de demonologia. Apostila de Noções de Hebraico Bíblico. Essas apostilas de Hebraico Bíblico eu ainda tenho ainda, tá bom? Para o curso do IBTEL. E escreveu uma gramática de grego koiné, as 10 classes da gramática. E está escrevendo o segundo volume, de sintaxe de língua grega. Já é uma gramática já em nível avançado também. Ok? Isso aqui é pequenas coisas que eu tenho. E aqui, uma bela introdução para vocês, nesse sentido. Depois, iniciaremos o texto grego, tá? A referência está lá em cima que eu mostrei para vocês. É um texto grego de Platão,
Depois eu sigo aqui com uma tradução, 3 traduções nesse sentido. A tradução de número 1, cadê? A primeira tradução, tá bom? A segunda tradução e a terceira tradução é a minha. Aqui, gente, terceira tradução é a minha. Deixa eu diminuir aqui para vocês pegarem na íntegra. Fiz uma tradução própria. Essa tradução que vocês têm aqui, ó, jamais vão encontrar na internet a não ser neste documento, porque aqui não é copia e cola. Eu provo, como diz o professor Leonardo, eu mato a cobra e mostro o pau. E também mostro a cobra morta também. Beleza? Olha só a belezura. Esse artigo está por R$10 somente para ajudar em nosso trabalho. Tá bom? Você que quer esse artigo, só conversar com a gente. Tá bom? E aqui a gente vai trafegando tradução da obra de Platão. E a obra tá bem aqui, gente. República de Platão. Tá bom? Cadê? República de Platão, texto grego. Tá lá em cima, a delimitação tá lá em cima. Tá? Estrutura. Tradução. Aí vai, ó. Tradução da doutora Helena. Tradução, vamos colocar assim, anônima. E a terceira tradução de Euler Lopes. Quem compra esse material sabe perfeitamente como ele está sendo traduzido, como foi traduzido. Verbos que eu sigo um pouco diferente. Por exemplo, aqui, ó. Comidemen F. A primeira tradução, que é da doutora Admanto. Não, a segunda tradução, perdão. A segunda tradução, eu corrigi aqui. Já dizendo aqui, ó. Essa primeira tradução não é da doutora, só corrigindo. É daquele artigo anônimo. Tá? Não vi nome, mas alguém traduziu. Quem traduz assim, Admanto. Com toda certeza. Declarar quem falou isso aqui. A da doutora, exatamente. Ok? Coloquei assim porque é o artigo que está lá, tá? A obra traduzida. Então eu devo verter exatamente como é que ela trabalhou. Corroborou ele. E olha a minha tradução. Exatamente. Dizia ele. Por quê? Porque esse verbo aqui está no imperfeito. Esse verbo aqui está no imperfeito. Tá? Então isso devemos levar em consideração. Por isso que colocou e dizia, falava ele. E assim, algo... Gente, e dá trabalho, tá? Para fazer um exame de fato de tradução, dá trabalho. Não é tão fácil. E aqui, fiz a tradução bonitinho. Algumas notas de explicações e várias traduções. Não é fácil traduzir um texto com responsabilidade. Também uma notinha, análise crítica concernente a isso, uma conclusão acerca disso. Claro que tem artigos e também referências bibliográficas e também lista de vocábulos que aparece na obra de Platão. Lista de vocábulos, termos filosóficos gregos e tudo mais, com referência, claro. E depois, praticamente nossas obras consultadas. Referências bibliográficas, rapidamente, para vocês, só para fazer essa pequena tradução, tá bom? E também aqui está os sites consultados que você pode utilizar para as suas pesquisas avançadas. Essa é uma das obras que, de fato, eu trabalhei, tá? Outra obra que eu posso trabalhar aqui, por exemplo... Cadê? E o meu livro que você já conhece, né? O livro que você conhece, deixa eu ver aqui rapidamente. Gramática com paradigma. Esta é a gramática com paradigma, gente. Olha só que belezura. Agora esse aqui sim. Essa aqui sim, obra de fato acadêmica. É um livro, mas é um livro acadêmico. Tá bom? Livro mais recente publicado por mim. Aí é só os assuntos. Assuntos abençoados. Assuntos abençoados. Assuntos abençoados. Daqui para cá já é nível avançado, tá bom? Aqui, ó. Síntese da sintaxe grega, daqui para cá já é nível avançado. Beleza, gente? Mas não é uma obra completa de nível avançado. É somente uma síntese nesse sentido. Tudo bem? E notas que tem aqui, gente. Notas que nós temos e ela é colorida. Prefácio de meu professor Wesley. Prefácio de Wesley, tá bom? Prólogo. Aqui é o prefácio. Aqui, ó. Wesley Wyss, meu professor, um dos caras meio esmerados da língua grega. Também, incrível. Koiner,
diga-se de passagem. E olha só essa belezura quando eu trafego as 10 classes da língua grega. Muita referência, olha só, muita citação, referências bibliográficas, texto grego analisado, referência bibliográfica em obras em inglês, tá, gente? Obras em inglês, consultadas, não é uma gramática à toa, é uma gramática com referência. Olha só, várias citações para ajudar de fato, de verdade. Cara, tem muita coisa top da galáxia aqui. Além de mostrar, eu poderia mostrar a morfologia. Vou mostrar a morfologia dos verbos, rapidamente, só para vocês virem. Essa gramática é uma gramática que eu dou aula nela, tá bom? Ela não é uma gramática para um iniciante simplesmente sem as minhas aulas. Tem que ter as minhas aulas, porque senão ela vai ter uma certa dificuldade de compreender a própria gramática, tá bom? Porque eu não tenho um vídeo no YouTube explicando ela, só tem um vídeo para alunos. Quem se torna aluno nosso sabe perfeitamente, sabe isso aqui, tá? Então eu trafego todas as questões gramaticais, olha só que belezura. E ela, a melhor é colorida, gente. A melhor é colorida, tá bom? Olha só a belezura, olha só a belezura dessa gramática. Olha só, gente, coisa linda, mostrando aqui o verbo, forma, construções. Isso serve também para os professores pegarem esses paradigmas, colocarem na lousa, brincarem com o grego e assim dissertarem. Por isso que ela não tem comentário, porque ela serve para o professor. Quem vai comentar? Os professores. Por exemplo, um professor pega o verbo voz ativa de emi, estim, esmen, este, assim, ele vai dissertar, porque ele já é um professor. Então ele vai usar eu sou ou eu estou. Tá aqui, ó. Eu sou ou eu estou. Presente do indicativo voz ativa. Tá? E em algumas gramáticas é chamado verbo voz não declarada. Nesse sentido que usa a função dele também é com o verbo de ligação. Então, olha só a bênção. Olha só, gente. Vai ter gramática assim? Não vai ter gramática dessa natureza. Por quê? Porque eu quis que ela fosse de fato assim. Olha as construções do verbo. Tudo que está em vermelho são modificações ou modificadores morfológicos para você entender que tempo está, que modo está, que número está, entendeu? E que em voz está, beleza? Então tudo isso bacana. E olha essa contração aqui top das galáxias. Isso aqui serve tanto para substantivos, quanto também para adjetivos e também para verbos. Olha só. Contração das vogais e ditongos. Olha só de contração que eu fiz paradigma, gente. Pesquisei muito para montar isso aqui, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, pesquisei muito para montar isso aqui. Que é minha área é gramática. Tá? Isso aqui é aspectos da morfologia. Poderia mostrar muita coisa para vocês, muita coisa belíssima, como é que funciona. Forma contrata, forma não contrata de um verbo. A vogal temática e a vogal da terminação da raiz de uma palavra ou do seu radical. Entendeu? Agora vamos passar para um último passo. Poderia mostrar isso aqui, mas isso aqui é para quem vai comprar minha gramática ou que está estudando comigo. Vamos colocar aqui, ó. Aqui nessa gramática tem uma pesquisa aqui, ó. Olha só a benção aqui, ó. Olha só isso aqui. Isso aqui é nível avançado, por isso que não está traduzido, tá bom? Você que estuda nível avançado comigo sabe perfeitamente ler isso aqui, sem precisar de tradução. Pelo amor de Deus. Tá bom? Todas as construções que se enquadram na regra de Sharpe. Regra de Granville Sharpe. E mais em cima... aqui embaixo que é de Curl. Essa aqui é de regra de Granville Sharpe. Todas as construções. Quem conhece a regra de Granville Sharpe sabe perfeitamente. Isso é muito importante para a exegese do Novo Testamento. Tá? E aqui... mais na frente eu teria aqui o quê? Olha, Plutarco, os pais da igreja, até obras de grego clássico eu tive que consultar. Tem obras de Plutarco aqui. Tá? Demóstenes. E aqui embaixo eu tenho aqui também, ó. E muita coisa boa, gente. Muita coisa avançada. Muita coisa avançada em 2021. A regra de Sharpe e os pais da igreja também. Trabalhei a regra de Sharpe nos pais da igreja. Texto dos pais da igreja, aqui está a referência. Gramática que é diferente das outras, que vocês não é igual às outras, tá? Tem muita coisa diferente.
E também trabalhei aqui a regra de Corel. Esse aqui, uma pequena síntese em relação àquilo que nós entendemos, regra de Corel. E olha só a pesquisa, eu fiz uma pesquisa muito ampla disso aqui. Muito ampla, tradução e tudo mais. Cara, coisa show de bola. Poderia passar o dia todo aqui com você só mostrando essa gramática aqui. Mas para quem vai estudá-la, vai lê-la, pode comprá-la. É muito importante, tá? Ela é insignificante no sentido de número de páginas, mas a pesquisa aqui foi grande. A pesquisa foi grande. Agora, olha só a referência bibliográfica que nós temos aqui, ó. Olha só as referências bibliográficas, tá bom? Obras em inglês, em outros idiomas, além do português, claro, em inglês. E olha só, rica de obras acadêmicas. Eu, de fato, pesquisei, li, analisei cada parte, comentário, com referência, para poder escrever essa obra que você está vendo. Não foi uma análise pouco, não foi um ano, não foi 2 anos, foi 3, até chegando a 4 anos, porque a outra, que tem um pouquinho dessa aqui também, eu pesquisei 2 anos praticamente. E para fazer essa aqui, mais pesquisa, atualizadas. Tá bom, gente? Então aí, ó. Vários. Olha só de referência biográfica. Ó. Referência biográfica. Abençoada. 202 páginas. Poderia mostrar outras obras minhas, confessionais, mas essa aqui já é mais acadêmica. Tá? Poderia mostrar. Mas é isso aí, gente. O professor Euler Lopes mostrou tudo isso. Vamos dizer para vocês que eu não adquiri o título de um dos melhores professores à toa. Todos os dias eu estudo. Minha área de concentração é gramática. Todo dia eu estudo gramática. Todo dia eu analiso gramática. Tá bom? Todo dia eu analiso. E eu tenho essa perfeição justamente por fazer a mesma coisa. Quer ser especialista? Faça a mesma coisa e faça bem feito. Que você vai ter reconhecimento não somente dos de dentro, mas também dos de fora. Pessoas que nem me conhecem, quando vê vídeos meus, eu analisando na lousa, pessoas ficam admiradas. Eu não tenho tanto tempo de estudo de grego. Eu falei para vocês, 5 anos foi só para aprender grego. Tá? Aprender, como chama assim, aprender um aprendizado assim mais relevante. 6 anos dando aula. E dando aula aqui, eu me aperfeiçoei. Porque você vai dar aula também, você também faz uma pesquisa, faz uma análise. Por isso que eu tenho esse reconhecimento na boca até de pessoas que já briguei com elas. Tá entendendo? E se precisar, a gente entra em conflito novamente. Todavia, o que eu quero passar para vocês? Muitas vezes, esses conflitos fazem com que nós perdemos a comunhão com Deus. Que não é isso que Deus quer. Eu sei que a gente fica chateado, tem um temperamento muito alto, mas devemos frear a nossa língua para não machucar as pessoas, não machucar a idoneidade dessas pessoas, a família dessas pessoas, de ambas as partes, gente. Pelo amor de Deus, de ambas as partes. Não sei se amanhã ou depois vou gravar um vídeo mostrando para o professor José Alessandro o porquê que nós ficamos surpresos ao ouvir ele dizendo assim, olha, eu estava junto revisando. Mas ele que já deixou bem claro, não é uma revisão como sentido editorial, mas temos que dar a ele a oportunidade de se manifestar. Como eu falei com algum irmão, tá? Irmão Giovanni, temos que dar a ele a oportunidade dele se manifestar. Se é mentira o que ele está falando, o que ele está dizendo, o que ele está professando, a gente pode observar. Vocês que são hebraístas podem observar. Tá? Pode observar. Mas dê a ele a oportunidade de ele se manifestar. Dê a oportunidade de dizer onde está errado, o que não está e tudo mais e tal, nesse sentido. Porque se fosse comigo, aconteceu comigo, o meu nome não está lá, eu tinha como provar que eu fiz. Entendeu? Como ele está tentando provar. Nesse sentido. Que ele fez, que ele deixou de fazer e tudo mais e tal. Então o que ocorre, gente? Temos que ser sinceros. Deixar a pessoa ter a oportunidade de se manifestar. E dizer, olha, eu fiz por causa disso.
Eu tenho erros dessa tradução assim, 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 assim. E provar, e pronto, acabou-se. Beleza? Beleza? E se de fato fez, vamos reconhecer o trabalho. Reconhecer o trabalho. Agora, se não fez, a gente não estaria também errado em fazer uma crítica. Se não fez, se não participou, a gente não estaria errado também em fazer uma crítica. Se participou, a gente estaria errado de fazer uma crítica sem fundamento. Aí sim. E quem está certo e quem está errado? Cabe quem disse que fez provar. Então eu deixaria o professor José Alessandro provar de fato que fez, ajudou pelo menos em algumas partes fazer a revisão. Nesse sentido. E mostrar assim não com a foto, não com não sei o que já conhecemos que ele de fato ele teve um relacionamento íntimo. Não vai deturpar me falar, pelo amor de Deus, íntimo não é sexo não, tá gente? Íntimo no sentido, por exemplo, de amigo, de aluno, aquela pessoa que está junto de você e tudo mais, porque tem, eu sou professor e já tive perto de pessoas, tá? Assim como tem pessoas que vêm perto de mim, tá bom? E mostrar, olha, qual o texto, vamos lá analisar, e os hebraístas, eu não sou hebraísta, gente, eu não sou hebraísta, conheço um pouco de hebraico, tá bom? Dá para me fazer uma tradução, mas não sou especialista, não sou professor de grego, tá? Mas também não sou besta, tá bom? Porque eu tenho gramática de hebraico. Cadê as abençoadas? Tá por aqui. Eu tenho gramática de hebraico, tá bom? Até mostrei no YouTube. Tá, pra lá. Então, isso devemos levar em consideração, tá bom? Um grande abraço. Quero dizer para vocês, não adquiri o meu conhecimento à toa. Estudando. E eu falo para vocês. Eu vou ler a Bíblia, eu leio a Bíblia nisso aqui, gente. É em grego. É em grego. É em grego. É em grego. Leia a Bíblia. Professor, você já decorou todas as palavras? Não, é 140 mil palavras. Mas o que eu tenho, dá para fazer uma leitura razoável e entender. Palavras que eu não entendo, eu vou ter que pesquisar. É evidentemente assim. Assim é a vida de um professor. Entendeu? Textos que estão claríssimos, a gente vai lendo o primeiro versículo, o segundo versículo, o terceiro, um capítulo inteiro. Um dia eu demonstrei para você, até fiz isso no YouTube já, para mostrar para você, mas isso é intensa pesquisa. Intensa pesquisa. Se eu quero dominar a leitura de forma completa, decorar, como diz o William, não sei se foi o William Sofolason ou o William Douglas Chamberlain, disse que 3.000 vocábulos tem que decorar aqui. E é a sua flexão, tá, gente? Seja artigo, substantivo, pronome numeral, verbo, conjunção, advérbio, interjeição, isso não interessa. 3.000 dessas partes. E não é pouca coisa, não. É muita coisa. Tá entendendo? E quando você tem, por exemplo, uns 300 vocábulos já decorados, facilita muito a sua pesquisa, facilita muito a sua exegese, a sua leitura, a sua exposição. Entendeu? Eu tenho constante leitura com o Novo Testamento para fazer o quê? Me tornar cada vez mais em perfeição para apresentar um trabalho melhor para você que nos procura. Para você que quer um curso de grego, tá bom? Para você que quer interpretar na língua original. E sempre eu me dedico muito para apresentar isso para vocês. Todos sabem. E, evidentemente, sou reconhecido tanto no meio cristão, estou falando de acadêmicos, tanto também no meio não cristão. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado. Acredito que vocês estão me entendendo perfeitamente. E é isso aí. Vamos discutir? Vamos discordar? Vamos. Discordar? Vamos. Tá bom? Muitas vezes ficamos com raiva, é sim, porque é a maneira que é falada. Mas vou manter um espírito de equilíbrio cristão. Tá? Eu falo para mim mesmo. Aguentar ali, tentar raciocinar e tudo mais e tal, e ajudar as pessoas. Tá? Depois eu conto e compartilho como foi bênção lá no culto top das galáxias. Aí, ó, aquele culto sim. Depois eu falo outras coisas, gente, dessa não. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Paz de Cristo para todos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.